Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos aí iniciar as aulas de Química, certo? Vamos começar aí com evolução dos modelos atômicos. Claro, quando a gente fala dos modelos atômicos, né, antes do primeiro modelo, já iniciou lá atrás, 450 anos antes de Cristo, né, com os filósofos discutindo como explicaria a matéria. Então, naquela época, acreditava-se que as coisas, a matéria, era formada pela junção de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Depois até apareceu um quinto elemento, que era o éter e tudo mais. Porém, né, naquela mesma época, 2 filósofos, Demócrito e Leucipo, começaram a discutir, pensando, né, se eu pegar um vaso, por exemplo, né, e quebrar esse vaso, jogar ele no chão, ele vai quebrar em pedaços menores. Eu vou pegar esse pedaço menor e vou quebrar novamente em pedaços ainda menores. E vou fazendo isso. Até quando? Né, eles imaginando, né, essa situação, e eles chegaram numa conclusão que ia se quebrando, até chegar numa partícula tão pequena, que não seria possível mais dividi-la. Daí surge, portanto, a palavra átomo, que significa não divisão, ou seja, não tem mais partes. Então, isso, 450 anos antes de Cristo, 2 filósofos, Demócrito e Leucipo, trouxeram a ideia de que a matéria seria formada por pequenas partículas indivisíveis, chamadas, portanto, de átomos. Como naquela época, então, o A é negação, tomos são partes, então, ou seja, não tem mais partes. Mas essa ideia do atomicismo não foi para frente. O pessoal continuou acreditando que a matéria, ou seja, as coisas, seriam feitas pela junção dos 4 elementos. Tá? Isso perdurou durante muitos e muitos anos. Inclusive, né, se você for buscar na história, né, os registros sobre a explicação sobre esses 4 elementos, é muito legal. Inclusive faz bastante sentido para a época. Né? O pessoal tinha, né, ainda pouco conhecimento ali científico, então na época fazia muito sentido. Eles representavam, né, esses elementos por figuras geométricas para tentar explicar algumas situações, então era bem interessante. Enfim, só lá em 1808, próximo em torno de 1808, que um cientista chamado John Dalton ele traz à tona novamente esta ideia do atomicismo. Então ele traz que a matéria seria formada por uma partícula indivisível, intransmutável, certo? Esférica e mais outras características aqui a gente vai destacar. Então, o que é importante a gente pensar, né? Dalton, ele é o primeiro cientista a trazer um modelo para esse átomo, tá? Por isso que quando a gente estuda a evolução dos modelos atômicos, não começamos com o modelo de Demócrito e Leucipo, porque não existia um modelo. Na verdade, existia ali uma teoria, um pensamento ali de como poderia ser, né, essa matéria. Tá? Agora, quem de fato cria um modelo explicativo para a matéria é um cara chamado John Dalton. Então, o que ele traz? Ele traz que o átomo, portanto, ele é esférico, claro, indivisível, né? Intransmutável, ele é também, o que é importante a gente entender, ele é uma esfera toda preenchida por dentro, tá? Ele não é oco. Então, costumamos dizer que ele é maciço, tá? Então, duro, resistente, uma bolinha bem dura. Tanto que esse modelo tem um apelido, né? Conhecido como bola de bilhar. Lembrando, bola de bilhar é bola de sinuca. Em algumas regiões, né,
O bilhar é conhecido como bilhar, aquele jogo, em outras sinuca. Enfim, aqui na nossa região é sinuca. Então a bolinha de sinuca. Por quê? Porque ela é dura, resistente, então ela não poderia ser quebrada, mais dividida, certo? Tem uma característica que eu gosto de colocar, tá? Porém, Dalton não falou sobre isso, ok? Então vou colocar até de outra cor, que esse modelo explicativo para a matéria, ele não contém carga elétrica. Então vou colocar aqui, ó, sem carga elétrica, ok? Lembrando, Dalton não falou nada sobre cargas elétricas, mas vamos ver que qualquer relação de modelo atômico de Dalton com carga elétrica já está errado, tá ok? No modelo de Dalton não tem nada relacionado a cargas elétricas ainda, só no próximo modelo. Bom, como então esse cientista trouxe essa ideia novamente, né? Trouxe um modelo, ele criou-se um modelo explicativo, né? Porque foi aceito, sendo que lá atrás Demócrito e Leucipo trouxeram essa ideia e ninguém quis conversar muito sobre. O pessoal continua acreditando na junção dos 4 elementos. E agora, de repente, Dalton, isso mudou. Pelo seguinte motivo. Nessa mesma época de Dalton, tem um cientista que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Ele tem uma frase muito importante, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que é o Lavoisier. Então, o Lavoisier, ele fazendo os seus experimentos, ele provou que numa reação química a massa ela não se altera, ou seja, a massa antes da reação é igual à massa após a reação. Claro que ele provou isso num sistema fechado, isso usando balanças. E olha só, quando você pega qualquer, hoje, claro, né? Sabemos representar, por exemplo, o carbono, representamos pela letrinha C, representando o carbono. Na época não tinha isso, né? Mas vamos colocar dessa forma mais moderna. Reagindo com o O2, formando, portanto, gás carbônico, que é o CO2, a gente tem uma reação aqui bem simples de combustão, reação do carbono. Se a gente for fazer uma conta bem simples também, né? Vamos colocar aqui um mol de cada substância, então eu teria 12 gramas de carbono, reagem com 32 gramas de O2, formando 44 gramas de CO2. Então, repare que nos reagentes eu tenho 12 mais 32, 44 gramas, no produto também tenho 44 gramas. Então, Lavoisier provou, né, isso, tanto que ele é conhecido como o pai da química. Tá? Então, o pai da química é Lavoisier. Ele fez uma revolução na ciência. Tá? O que acontece? Se a gente trouxer essa ideia do átomo de Dalton, cai como uma luva para explicar isso daqui. Quer ver? Ó? Vamos representar por bolinhas. Algo bem simples, tá? Então eu vou representar aqui o carbono por uma bolinha, para representar o carbono. Está reagindo daí com o gás oxigênio. Eu vou representar aqui por essas duas bolinhas, para representar os dois átomos de oxigênio ligados entre si. Quando ocorre a reação, a gente vai formar um produto, que é o CO2. C dupla O, C dupla O. Claro que o C dupla O que eu estou falando, né, é algo mais moderno, claro, vai aparecer mais à frente. Mas olha só, isso lá para aquela época, como o Lavoisier já tinha feito aquela revolução toda, né, mexeu com todo mundo. Dalton vem e mostra, olha só, a gente pode encarar a matéria como átomos. Olha só como se encaixa. Se a gente representar todas as reações por átomos, essas pequenas bolinhas na representação, né, de Dalton, casava como uma luva e funcionava muito bem. Então foi muito bem aceito naquele momento. Então a ideia de que a matéria seria formada por 4 elementos começa a sair fora, tá? Apesar que alguns cientistas ainda, né, acreditavam na teoria dos 4 elementos. Isso perdurou até 1900, por exemplo. Tem uma parte curiosa que Einstein teve que provar, né, a existência do átomo. Ele usou o efeito browniano para isso em 1900 e alguma coisinha. Tá? Então, para você ver que até em 1900 tinha gente acreditando nos 4 elementos e não, né, na teoria do atomicismo, ou seja, do átomo. Tá? Mas aqui fez uma mudança
muito grande em relação a como se vê a matéria. Um detalhe importante, tá? Quando a gente fala aqui do modelo atômico de Dalton, aí você fala, não, beleza, então os átomos são todos maciços, esféricos, indivisíveis e intransmutáveis. O que é intransmutável? Intransmutável é quando você não transforma uma coisa na outra. Lembra que lá atrás, o pessoal lá da alquimia acreditava na tal da pedra filosofal? Ou seja, uma pedra que ia bater em outra, qualquer metal e transformar esse metal em ouro. Ou seja, acreditava-se na transmutação da matéria. Eu mudaria um elemento para outro. Aí o Dalton vem aqui e fala, não tem isso não, tá? Esquece essas ideias, aqui o átomo de carbono vai continuar sendo de carbono, beleza? Hoje sabemos que sim, a matéria é transmutável. Não é? Temos aí a radioatividade e tudo mais para mostrar isso. Mas enfim, aqui na época ele falou, ó, tira essa ideia fora, tá? Essa ideia de transmutável cai por terra. Beleza. Como é que eu diferenciaria um átomo de outro, então? Se o aspecto, né, geral é tudo mesmo, uma esfera. Como é que eu diferenciaria um átomo de carbono de um átomo de hidrogênio, por exemplo? Pelo seu tamanho. Consequentemente, quanto maior o tamanho, maior a massa. Era assim que era feita a diferença, né, entre esses átomos que vai depois ser construído lá na tabela periódica. Ok? Tudo bem? Inclusive, até por curiosidade, né, o Dalton ele tinha um problema de visão, ele não enxergava algumas cores. Tá? E ele até pesquisou na época tentar resolver esse problema e ele não conseguiu chegar em nenhuma conclusão. Muitos anos depois, outros cientistas, né, descobriram então esse problema, né, que algumas pessoas têm de não enxergar algumas cores. E aí o nome desse problema deu-se em homenagem a ele, que é o daltonismo. Tá? Então uma curiosidade, não serve para nada, eu sei, não vai cair no vestibular, mas é só uma curiosidade. Enfim, beleza? Então, modelo atômico de Dalton, conhecido como bola de bilhar, facinho da gente lembrar. O modelo mais tranquilo. Não esqueça, qualquer relação de carga elétrica com o modelo de Dalton está errado. Aqui não fala-se nada de carga elétrica, tá? Inclusive eu até coloquei de amarelo aqui para dar um destaque, porque não foi o que ele falou, mas a gente vai marcar ali para lembrar. Qualquer relação com carga elétrica está fora. Beleza? Vários anos depois, um outro cientista chamado Joseph John Thomson e eu acho que é N e M. Vocês podem me ajudar aí depois. É N e M? Ou é o contrário? Me ajudem aí. Eu sempre confundo. Eu acho que é MN. Olhando agora. Mas MN, obrigado. Aí, ó, obrigado. São detalhes, né? Detalhezinhos, mas é importante a gente deixar o nome do rapazinho certinho, né? Homenagem. Certo? Bom, o Thomson, ele... Você perguntou? Não? O Thomson, ele estava estudando estudando uma ampola de Crookes. O que é a ampola de Crookes? Né? É um tubo. Eu vou desenhar aqui para vocês. Dentro desse tubo, colocou-se eletrodos nas extremidades e ligou-se esses eletrodos em uma fonte externa. Então, olha só, aqui já temos um conhecimento mais avançado sobre elétrica. Tá? Estamos aí em meados de 1997, tá? 1897, perdão, gente. Já pulei um monte aí, né? Então, olha só. Temos aqui o polo negativo, o polo positivo. Aqui dentro desta ampola, conhecido como ampola de Crookes, ou só tubo de Crookes, tá? Temos aqui um vidro fechado, dentro dele temos os eletrodos e aqui um gás rarefeito,
certo? Aplicado então essa diferença de potencial, né, com essa fonte externa. E, é claro, tinha-se também uma placa fluorescente, e quando aumentava bastante aí essa diferença de potencial, o Thomson via alguns raios que se criavam saindo do polo negativo, indo em direção ao polo positivo. A esses raios, ele chamou de raios catódicos. Por quê? Porque aqui o polo negativo a gente chama de cátodo e o polo positivo chamamos de ânodo. Cuidado, tá, gente? Eu sei que quando vocês vão estudar pilhas, né? O cátodo na pilha é um polo positivo, do ânodo é o polo negativo. Mas quando a gente, né, faz aí, por exemplo, uma eletrólise, a gente usa uma fonte externa, aí inverte isso aí, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas enfim, você tem aqui o cátodo, que é o polo negativo, o ânodo, que é o polo positivo. Como os raios se iniciam do cátodo e vão em direção ao ânodo, ele percebeu isso através dessa placa fluorescente, tá? Ele chamou inicialmente esses raios agora de raios catódicos. Então ele falou, poxa, eu preciso entender melhor esses raios catódicos. Claro que inicialmente ele já começou a prever. Olha, esse raio catódico, ele deve ter carga elétrica negativa. Por que carga elétrica negativa? Porque tem algo saindo ali de um eletrodo em direção a outro, ou seja, ele está indo em direção ao polo positivo. Então já sabia-se que, né, cargas contrárias acabam se atraindo. Então ele já imaginou, olha, esse raio deve ter uma carga negativa. Vamos testar? Aí ele pegou um eletroímã, um ímã, enfim, e ele aproximou. Vamos supor que aqui, ó, essa minha parte amarela do meu apagador seria uma parte negativa, ok? Quando ele aproximou aqui da parte, né, inferior do tubo de Crookes, ele percebeu que ocorreu aí, né, um movimento desses raios. Na verdade, houve uma repulsão desses raios. Quando aproximamos, portanto, o polo positivo, vamos colocar aqui uma representação, ó, esse eletrodo, perdão, esse ímã vinha com o polo negativo. Quando eles aproximaram esse polo negativo desse vidro, ele percebeu que os elétrons se afastaram. Ou seja, houve uma repulsão. E quando ele aproximava a parte positiva do ímã, ele percebia que a parte positiva atraía esses raios. Ou seja, concluindo, portanto, que esse raio deveria ter carga negativa, simplesmente porque ele é atraído pelo polo positivo, tem uma atração, e ele é repelido pelo polo da mesma carga, que é negativo. Então, já no primeiro momento, ele já descobriu que esse raio catódico, tá, tem carga negativa. Agora, ele precisava saber se esse raio ele tem característica de corpo ou tem característica de onda. Então, foi o segundo teste a ser feito. Então, eu vou desenhar aqui de novo, agora, um tubo de Crookes um pouquinho diferente, tá? Vai lembrar um pouco aquela TV de tubo. Vocês lembram disso? É da época de vocês? Não é, né? O Marcos já revelou ali a idade dele, ó. Tá? É da minha época também, né? Mas eu era bem jovem mesmo. E eu peguei o final dessa época, tô brincando. Mas enfim, a TV de tubo era mais ou menos essa mesma ideia, inclusive. O que ele fez? Ó, só tem uma mudança no formato dessa ampulha de Crookes, mas os eletrodos continuam sendo os mesmos. Se você tem aqui, né, o cátodo e aqui vamos colocar o ânodo. Então vamos só deixar bonitinho aqui, ó. Aqui temos o cátodo, polo negativo. Aqui temos o ânodo, polo positivo, ok? Aí ele colocou bem aqui, ó, uma placa fluorescente. O que acontece então? Quando o raio catódico se choca essa placa, ela brilha. Maravilha. Então se ele
fosse ligar aí essa fonte externa, ele ia ver os raios, claro que os raios saem em alta velocidade, então muitos estão indo em direção ao polo positivo, mas é claro, acabam se chocando lá com a placa fluorescente e acende essa placa. Ok, não muda nada quanto isso. Aí o que ele fez? A ideia dele, olha, eu vou colocar agora algo para verificar se esse raio ele é uma partícula ou uma onda. Então ele colocou o molinete de mica. Nossa, o que é um molinete de mica? Lembra um catavento, tá? Então eu vou tentar desenhar aqui, mais ou menos. Não vai ficar bonito, mas é só para representar algo como se fosse um catavento. Preciso melhorar o meu catavento, sei. Tá bem feio, né? Mas enfim, só para trazer essa ideia. Então o que aconteceu? Quando ele ligou, ele percebeu que a placa acendeu ali, alguns brilhos por causa do choque dos raios. Ok, mas formou-se uma sombra. Ou seja, os raios que atravessavam aqui as hastes do molinete de mica e acertavam a placa fluorescente faziam com que ela brilhasse. Ok, mas né, os raios que se chocavam no molinete, esses não atravessavam. Ou seja, formando uma sombra. Então, aqui foi uma parte onde acendeu muito pouco, né, onde brilhou pouco. Agora, o restante, né, onde os raios simplesmente atravessavam, a placa fluorescente ao fundo brilhava. E um outro detalhe, como isso daqui é móvel, como se fosse um catavento mesmo, conforme as partículas, desculpa, ó, já dei spoiler, né? Conforme os raios catódicos iam se chocando nas hastes, ia fazendo com que essa haste se movimentasse. Como se fosse um catavento mesmo movimentando. Como se fossem bolinhas batendo nas hastes, empurrando elas. Então, isso mostrou a Thomson que esse raio catódico tinha caráter de corpo, partícula. Então, isso aqui ele considerou que é uma partícula. E olha só, temos então, agora Thomson tem então em suas mãos uma nova partícula. Uma partícula de carga negativa. A essa partícula de carga negativa, ele chamou carinhosamente de elétron. É aqui, portanto, que surge uma nova partícula. Óbvio. Modelo até então é o de Dalton. Como assim? Modelo de Dalton não tem carga elétrica, o cara acabou de descobrir uma partícula de carga negativa, está faltando algo ainda. Como que eu tenho algo negativo na matéria e não tenho positivo? Olha, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora, tá? Eu vou deixar um espacinho para montar depois o modelo, para eu voltar. Mas é como se fosse um quadro extra aqui, ó, algumas observações, tá? Naquela mesma época, um cientista que vocês conhecem, que é o Rutherford, não vamos falar do modelo atômico de Rutherford ainda, mas ele estava estudando radioatividade. Por quê? Porque ele viu uma mulher chamada Marie Curie fazendo trabalhos belíssimos na radioatividade, ele achou super interessante, ele falou, cara, eu vou estudar isso aí também. E aí ele foi e adentrou aí na radioatividade. E ele fez um experimento que vocês conhecem, tenho certeza. Que é um experimento muito importante. Ele pegou uma substância radioativa que emitia radiação, fez com que vou fazer bonitinho aqui, ó. Essa radiação passasse por placas eletrizadas e se chocassem em um anteparo. Claro que esse anteparo aqui é uma placa, de novo, fotográfica, onde a radiação, quando incide, ela brilha, ok? E aí ele percebeu 3 pontos. Um aqui, um bem distante do primeiro e um aqui mais ou menos. O que seriam esses 3 pontos? Se a gente fosse representar na radiação,
né? Então você teve algo que praticamente não sofreu desvio, ó. Não sofreu desvio. E algo que sofreu um grande desvio em direção ao polo positivo e algo que sofreu um pequeno desvio em direção ao polo negativo. Então, como essa radiação, né, emitida, ela está em alta velocidade e ela passa entre essas placas eletrizadas, algumas delas sofrendo desvios. Então, temos aqui 3 radiações: a alfa, a gama e a beta. Só lembrando, como você teve uma partícula que teve um grande desvio em direção ao polo positivo, é sinal que essa partícula ela tem carga negativa, tem que ser contrária, e por ela sofrer um grande desvio, é sinal que essa partícula então ela é bem leve. Né? Imagina só, você joga uma bolinha e tem um ímã próximo. Se essa bolinha for levinha, ela é mais atraída próximo desse ímã. Se ela é mais pesadona, ela tem mais dificuldade em direção a esse ímã, tá? Devido à sua grande massa. Então é isso que ele percebeu. Perceba que propositalmente coloquei uma distância maior da radiação gama, que é uma onda eletromagnética, não é uma partícula, a radiação gama, tem uma distância bem grande em relação à beta, porque a beta é uma partícula muito pequena, que na verdade é um elétron, certo? Depois a gente vai entrar em radioatividade, vamos discutir mais isso daí. Então você tem o elétron. E também você tem uma partícula de carga positiva, olha, foi atraída em direção ao polo negativo, sempre o contrário. Então você tem uma partícula de carga positiva, né, sendo atraída pelo polo negativo dos eletrodos. E, consequentemente, também teve um desvio menor, né, devido à sua massa ser maior. Ok. Mas olha só, já era conhecido, então, pelos experimentos de Rutherford, vou escrever aqui, ó, Rutherford, que a matéria continha algo positivo, algo negativo e algo sem carga. Aí o Thomson falou, cara, pera lá, né? Eu acabei de descobrir o elétron. Deve ter alguma coisa a mais aí. Tem um outro cara que fez experimentos semelhantes ao de Thomson naquela época. Esse cara chama-se Goldstein. Ele usou também a ampola de Crookes, tá? Só que ele fez uma adaptação na ampola de Crookes. Ele colocou os eletrodos em lugares um pouquinho diferentes. Ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. Ó, vocês já vão entender, tá? Você tem aqui a ampola de Crookes, os eletrodos eu coloquei de roxo. Repara que esse eletrodo, propositalmente, eu coloquei alguns buraquinhos aqui nele, ou seja, ele tinha umas passagens. E do outro lado, ali à direita, temos um outro eletrodo. Aqui é o cátodo, aqui é o ânodo. Então, quando aplicava diferente potencial, tinha-se os raios que saíam do cátodo em direção ao ânodo. Esses raios já eram conhecidos como raios catódicos. Só que, olha só, Goldstein percebeu que após esses raios catódicos, como ele colocou esse cátodo todo furadinho e ele colocou uma placa fluorescente atrás desse eletrodo, ele percebeu que após os raios catódicos, essa placa aqui ela brilhava também. Ele falou, opa, tem uma coisa ao contrário, tá estranho esse negócio. Né? Então o que ele percebeu?
que existiam-se raios que saíam do ânodo e iam em direção ao cátodo. Como o cátodo era todo furadinho, alguns desses raios atravessavam e se chocavam naquela placa lá atrás, fazendo ela brilhar. Esses raios, portanto, que estão indo na direção da esquerda, ficaram conhecidos como raios anódicos. Então, olha só, se você tem um raio que vai em direção ao polo positivo, esse raio deve ter carga negativa, não é? Se você, portanto, tem um raio que tem em direção ao polo negativo, então esse raio deve ter carga positiva. Experimento de Goldstein, experimento de Rutherford mostrando que a matéria tinha cargas. Ninguém sabia explicar direito o que fazer. Aí o Thomson falou, pera lá, cara, eu não posso simplesmente, né, ignorar essas evidências. Então ele trouxe a ideia do seguinte, olha, como eu tenho algo, né, que é uma positivo, eu devo ter, e aí, claro, temos até um outro experimento, um pouco mais complexo, mas enfim, o pessoal conseguiu calcular a massa do elétron no final das contas, tá? Como ele conseguiu calcular a massa do elétron? Através de alguns experimentos onde borrifava óleo, né, entre placas eletrizadas e uma fonte de raio-x. Enfim, é bem complexo, né, o experimento, mas eles conseguiram calcular a carga-massa, né, depois, consequentemente, calcular a massa do elétron. E aí eles perceberam que a massa do elétron era muito menor em relação ao átomo como um todo. Né? Ou seja, o que eles já conheciam, meio obscuro ainda, mas já tinham assim, uma ideia. E aí o Thomson ele pensou o seguinte, então eu vou ter o seguinte aqui, ó, eu vou ter uma massa, essa massa ela não vai ser dura, e sim mais molenga, ou seja, gelatinosa. Essa massa terá carga positiva e dentro desta massa positiva teremos então pequenas partículas de carga negativa, que são os elétrons. Então você tem uma massa positiva e incrustado nessa massa positiva você tem os elétrons. Quantos elétrons? Uma quantidade suficiente para estabilizar a massa positiva. Então, quanto maior a massa positiva, maior, né, também, consequentemente, a massa do átomo, mas também maior a quantidade de elétrons. Então, você tem aqui, né, claro que estou tentando mostrar, né, o átomo na representação externa. Se você fosse imaginar ele cortado ao meio, também você teria ali pequenas partículas, pequenos elétrons ali dentro desse átomo representado aí por Thomson. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Eu sei que aqui não temos pudim de passas no Brasil, mas seria ali algo semelhante a um panetone, por exemplo. Uma massa positiva e aí as frutinhas cristalizadas representariam os elétrons. Onde você pode tirar esses elétrons. E aqui, agora com esse modelo, perceba que o modelo agora ele tem carga elétrica. Você tem uma massa positiva então massa gelatinosa, entre aspas, tá? De carga elétrica positiva e incrustado por elétrons
de carga negativa. Ok? Então, esse é o tal modelo pudim de paz. Isso já explica, por exemplo, a eletricidade, né? Ajuda a explicar as cargas de cargas elétricas. Então, você já tem agora um modelo de átomo que consegue explicar muitas coisas, né? Diferente do de Thomson. Tá, o de Thomson não se usa mais? Claro que usa. Quando a gente fala de Lavoisier, a gente usa o modelo de Thomson para explicar, porque ele é muito simples. Então não quer dizer, tá, que o modelo de Thomson agora é descartado. Não, é um modelo explicativo para a matéria. O que acontece? O modelo de Dalton ele é limitado. Qualquer coisa que relaciona cargas elétricas, o de Dalton já não dá conta de explicar. Então você não consegue usar ele. O de Thomson agora explica tudo que Dalton explica, mais coisas relacionadas a cargas elétricas, como descargas de gases, por exemplo. Então ele é um modelo mais avançado, né? Foi bem aceito na época. Mas isso não durou muito tempo. Isso aqui estamos falando de 1897, mais ou menos. Tá? Acabou? Beleza? Então, próxima aula, já a gente volta no modelo atômico de Rutherford. Aí o Rutherford, estudando radioatividade, ele vai fazer outras descobertas que vocês devem lembrar aí, mas a gente vai retomar tudo isso. E aí ele vai criar um novo modelo explicativo. Beleza?